Vamos ver um pouquinho de ciência, né, irmão? Porque um pouquinho de droga, um pouquinho de fruta, né? Dá pra ser só droga também. Mas sim, naquela época eu tinha um 1080 Ti, tinha 16 de RAM, tinha o i7 que tinha acabado de lançar também. O meu realmente é playba. Caralho, eu sempre deixei isso claro aqui, mano. Nunca menti pra ninguém. Porra, tu não vai me ver aqui falando que eu não tenho uma vida muito boa, tá ligado? Tipo, porém, aqui em casa a gente não tem noção de grana, irmão. Então, tipo assim, o que meu pai ganhava, a gente, tá ligado? A gente sempre vivia e viveu e vive muito bem. Só que é tudo sempre no limite, tá ligado? É tipo, sempre na estica. Se der uma merda, fudeu, porque não tem dinheiro guardado. Só que a gente, pô, sempre viveu muito bem. Eu sempre falei isso aqui, eu não escondo isso. Eu não vou chegar aqui e falar pra ti, caralho, porra, a vida é tão difícil, sabe? Tipo, agora, em compensação, minha cabeça foi pro caralho, né? E falando em cabeça, o que acontece se você colocar a cabeça em um acelerador de partículas? Um vídeo da Renata, tá? Se não for bom, pode xingar ela aí nos comentários. Eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar de um acelerador de partículas Já. e deve ter pensado quão Foda. potentes essas máquinas são. Pensa só na Muito conta foda. de eletricidade para manter um acelerador de partículas funcionando. E acredite, não é só você que teve esses pensamentos. Quando o LHC estava perto de ser inaugurado, muitas pessoas, incluindo a mídia e pesquisadores, debateram a capacidade Eu não tive esse pensamento, não. Honestamente. de que ele formasse um buraco negro no centro dele e de repente esses buracos Em negros 2018 eu evoluíssem tinha para uma humilde RX 580. mais. O meu PC inclusive foi feito em 12 vezes, né? Sempre foi assim. Aqui em casa sempre foi assim, irmão. 12 vezes pra um lado, 10 vezes pro outro. Sempre foi assim. Você está vivo nesse Mas meu exato PC era muito então brabo. isso não aconteceu e é a prova de que aceleradores de partículas são seguros. Mas eu vou dar o braço a torcer. Eu preciso concordar que as preocupações com aceleradores de partículas são, no mínimo, bastante sinceras. Eles de fato são máquinas que produzem uma quantidade absurda de energia. E essa energia toda é usada justamente. Sabe o que eu penso com relação a isso aqui? Só pra começar aqui a conversa. Pô, mano, é muita coisa, tá ligado? Tipo, é um negócio muito grande no sentido de muitas peças. E a gente precisa que uma delas esteja mal no dia, né? Um parafuso que se falou, foda-se, eu vou me soltar, tá ligado? Tem que ter uma manutenção muito sinistra um bagulho desse aqui. Para acelerar partículas. Antes que vocês me xinguem, isso não é tão óbvio assim. Como elas possuem massa e nós precisamos delas se movendo perto da velocidade da luz, eu acho que você já consegue imaginar que isso não é uma tarefa particularmente fácil. Mas o que você não precisa ser um físico para saber é que não é bom ficar perto de aceleradores de partícula enquanto eles funcionam e muito menos colocar a mão dentro dele. E pronto, aqui eu invoquei aquela voz interna que dialoga com todos nós o dia todo. Se eu não tivesse dito nada, muito provavelmente o pensamento de colocar Famoso pensamento intrusivo, né? Mas e se eu a 100 por hora que eu tô dirigindo eu desce aqui nessa mureta, né? Mas e se eu, porra, tu tá na ponta assim, não é na sacada, mas e se eu, porra, desce um jump aqui só de, piadaça, né? a mão dentro de um acelerador de partículas, nem Será que não tem porque como isso não usar deveria ser essa difícil, aceleração para mas gerar porque é energia apenas também? Ou curiosidade. só não vale a Nesse pena? vídeo nós vamos cair de Boa pergunta. cabeça Veremos. em um acelerador de partículas funcionando, literalmente. Eu preciso deixar claro que geralmente nessa série de vídeos eu trabalho com cenários hipotéticos, tipo o que aconteceria se um buraco negro surgisse na Terra. Mas esse vídeo particularmente foge dessa regra. Nós realmente temos um caso de um físico que estava com a cabeça dentro de um acelerador de partículas quando ele foi ligado. Isso aconteceu em 1978 e eu vou dar uma tentativa para vocês adivinharem qual que é o país. Mas não faria sentido se Qual que é o país? Qual que é o país? Qual que é o país? Só consegui pensar nos Estados Unidos. Olha aí. Temos duas simplesmente possibilidades. chegar aqui e falar sobre o que aconteceu com ele. Antes eu preciso explicar um pouco sobre como os aceleradores de partículas União funcionam e Soviética? por que eles conseguem chegar até energias tão Droga. altas. Um acelerador de partículas Se o Iguinho falou União Soviética, é porque muito provavelmente ele sabe, porque eu já frisei várias vezes que esse ser. Se tem uma coisa que ele sabe, é de fatos assim, irmão. Esse tipo de fatos, esquece. é exatamente o que o próprio nome diz. Ele é uma máquina que acelera Chutei partículas total. menores, como Já assistiu Chernobyl? Queria terminar, né, irmão? Mas alguém não quer.
A gente parou por causa de você, porque você não queria mais ver e a sua desculpa era: já explodiu a usina, pra que que eu quero continuar vendo? Não. Ué, 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 ué. Né, já explodiu a usina. Ué, tu já sabia que ia explodir, pra que que tu tá vendo a série? Ah, tu vê pouca série. Ah, meu Deus, pra ti não muda nada, porque quando a gente tá assistindo parece que a mais fictícia das séries é a mais realidade possível. Ah, tô em um lugar diferente. Os elétrons são Inacreditável. considerados Estão vendo extremamente Silo? Mano, a gente tem tanta série pra ver. A gente quase. O problema é, a gente tem muita série pra ver. Só que a gente se vê poucas vezes. Então, tipo, quando a gente se vê, a gente tem tanta coisa pra ver que a gente não vê nada. Tá ligado? É, a gente tem que escrever, a gente tem que anotar, essa é a verdade. Tô vendo Succession agora, bom demais. Aí, ó, tá vendo? Fudeu! Mais uma. Tá. A gente tem que terminar de ver Sex Education. Não, spoiler é teu, não vem querer compartilhar não. Ô, vocês ligam muito pra spoiler, mano? Pô, eu fico muito puto. E a Renata fica vendo spoiler e ela quer compartilhar comigo. Eu quero ter algum assunto pra conversar com vocês. A gente tem muitos assuntos pra conversar, meu amigo. E o urso também. Tá vendo? É muita coisa, irmão. A gente tá muito fudido. altas. E quando eu digo extremamente altas, é Não procuro, mas não ligo de saber. Não, não tem como não ligar, irmão. É impossível, cara. Caralho, se eu vou ver um bagulho que eu já sei o que acontece, pra que que eu vou ver o bagulho, irmão? Não gosto, mas não tilto? Não tem como. Não, não tem como. extremamente Não tem mesmo. como. São velocidades muito próximas Muito da puto, mano. velocidade da luz. Muito Uma coisa puto. interessante de lembrar é que conforme você dá energia para uma partícula com massa, ela vai ficando mais massiva justamente porque você deu energia para ela. Então chegar na velocidade Quê? Tô aqui assistindo, irmão. da luz se torna impossível se É que você isso aqui é tem muito noção fora da da minha. relatividade. É por isso que a Pô, velocidade da luz é uma espécie de limite de velocidade do universo. A energia que você precisa para acelerar uma partícula com massa até ela é infinita. Como não existe energia grátis, pô, partícula, massa, é uns bagulho muito abstrato na minha mente, pô. É muito difícil. Tá ligado? Tipo, pô, é muito. Caralho, o cara tá estudando. Pô, parece um bagulho tão. Sei lá, cara. muito menos infinita, nós temos que nos contentar com velocidades próximas à da luz, o que já é bom o suficiente. E essas velocidades próximas também exigem energias absurdamente altas para conseguir acelerar partículas com massa até elas. Para ter uma comparação, a energia necessária para acelerar um núcleo atômico no LHC é de cerca de 4,4. Tá vendo? Pra acelerar uma partícula com núcleo atômico no LHC, pô, irmão, desculpa. Por quê? Tá ligado? O que que eu te fiz pra tu me xingar? vezes Não 10 sei. elevado a menos 5 joules. Aí, olha essa porra dessa conta, irmão. E esse número sozinho assim não nos diz muita coisa. Mas Não, irmão, ele podia estar banhado a ouro, que ele continuaria não me dizendo nada. deixa eu comparar quando falamos não de um núcleo sozinho, e sim de um feixe. Isso seria praticamente a mesma energia de explodir 70 kg de TNT ou de 3.000 motos andando a 150 km por hora. Para conseguir atingir essas Essa conta aí é bem bizarra, né? 3 mil motos andando a 150 km por hora. É uma conta um pouco bizarra. o acelerador de partículas utiliza campos eletromagnéticos. E honestamente, apenas acelerar essas partículas até essas velocidades e com essas energias não é muito interessante cientificamente. Até porque isso é bem comum de se observar no universo. A coisa fica interessante quando essas partículas colidem umas com as outras, e isso é o objetivo principal desses aceleradores. Essas colisões geram radiação, e também podem gerar outras partículas dependendo de quais tipos de partículas estiverem envolvidas na colisão, Se o cara que começa a brisar nisso aqui não usa muitos entorpecentes, irmão. e quanta energia esteve envolvida. Inclusive, foi no próprio LHC que comprovaram a existência do bóson de Higgs, que até rendeu o Nobel de Perfeito. Física daquele ano. E também é por isso que os tubos pelos quais os feixes de partículas Motocicleta do Bolsonaro, tipo usavam. isso. No ar existem partículas que podem interferir com o experimento, então é bastante inteligente se livrar dele. Só é ruim E de fazer obviamente os dizer isso cálculos. Tu tá de sacanagem, né? tudo justamente para mostrar que aceleradores de Renata.
de partícula requerem muito investimento e cuidado. Então não é fácil de alguém, por acidente, deixar a mão ou a cabeça dentro de um. Mas existe um ditado que diz: se tem placa, tem história. Perfeito, né? Pô, esse ditado é muito bom. De fato, isso já aconteceu. No dia 13 de julho de 1978, um físico de partículas chamado Anatoly Bugorski estava fazendo Não tem um nome de americano, não. Eu errei. Claramente ele não é americano. doutorado no Instituto de Física E vamos para a Rússia, né? de Altas Energias em Protvino, na Rússia. E esse instituto possuía o acelerador de partículas Synchrotron U-70, que na época era o maior acelerador de partículas no mundo e é ainda o maior acelerador de partículas na Rússia. O acelerador estava apresentando algumas falhas, e isso afetava os resultados do Bugorski. Então ele decidiu ir até o acelerador e tentar resolver o problema. E é aí que uma sucessão de erros começa a acontecer e você percebe que quando você diz que cuidado nunca é demais, ela tá certíssima. Primeiro ele avisou a central, que é a responsável por retirar o feixe de prótons, que são as partículas usadas no experimento, que geralmente sobraram do teste anterior. Isso aqui é bizarro. Os caras têm que tirar os feixes de prótons. Vai tomar no teu cu. Vai tomar no teu cu. Com todo o respeito do mundo, amizade, amor e carinho e afeto. Vai tomar no teu cu. Que porra é? Vai tomar. Ah, meu Deus! Caralho, eu não tenho capacidade. Eu não tenho capacidade nesse momento de chegar numa. Não tenho, tá ligado? Isso é maluquice. Com isso, uma série Bizarro é esse computador aí de também. precauções deveriam ter sido tomadas. Primeiro, a porta que dava acesso ao acelerador tinha que estar trancada e a luz de uma lâmpada deveria estar acesa, alertando que o acelerador ainda estava funcionando. Acontece que a porta estava Porra, algum estagiário foi demitido nesse dia aí, irmão. possivelmente por erro de alguma pessoa que utilizou a máquina momentos antes. E a luz, que deveria estar acesa, naquele dia estava queimada. E para ajudar, o Bugorski havia avisado a equipe que ele estaria no acelerador em 5 minutos, mas ele acabou chegando antes. E por isso a equipe não teve tempo de... Imagina o tanto que você tem que estudar antes de começar a estudar. Sim. E os outros físicos que trabalhavam ali estavam acostumados a Tu tem que fazer. estudar muito pra começar a estudar isso, irmão. Eram baixas. Mas naquele dia não foi uma coisa que deu errado. Era uma pegadinha. E é importante lembrar que É trollagem, Arek. mais energético e próximo da velocidade da luz que ele seja, é invisível. Ele não tinha como saber visualmente que o acelerador estava ligado. Então, em uma sucessão É isso que eu tô pontuando, irmão. Tá ligado? de decisões erradas e erros de operação, o Bugorski abaixou a cabeça para ver o que estava de errado com o acelerador, olhando diretamente dentro dele. E o que aconteceu foi instantâneo. Um feixe de prótons com velocidades relativísticas entrou pela parte esquerda da nuca dele e saiu na parte esquerda do rosto, bem no Eu achei que ia explodir a cabeça dele, tá? Eu não vou mentir. Foda-se, eu tava muito fantasioso com o que aconteceria. Tô nem aí. Segundo o próprio Bugorski, ele não sentiu nenhuma dor. Na verdade, ele não sentiu absolutamente nada. Ele apenas viu algo que, nas palavras dele, era mais brilhante do que 1000 sóis. E esse brilho que ele viu, na verdade, eram os E seus não ficou nervos cego? ópticos sendo estimulados ao extremo. Do nada, uma explosão de sinais elétricos chegou até o cérebro dele vindo dos olhos. E o cérebro Porque se ele falou isso aí, ele sobreviveu, né? Se ele tá contando a história ali que ele sobreviveu. Isso aí tá muito errado, né? sem saber o que fazer com tanta informação, interpretou ela como se fosse um brilho muito intenso. E isso explica por que os olhos dele não sofreram danos apesar de ele ter garantido que viu um brilho muito intenso. E como um bom físico trabalhando em um acelerador de partículas, ele sabia na hora que um feixe de prótons extremamente energético tinha passado pela pele dele. E mesmo fazendo cálculo de cabeça, a dose de radiação deveria ter sido fatal. Sabendo disso, ele terminou o trabalho e foi para casa sem comunicar nada para ninguém. Isso claramente não é o que eu faria depois de ter tomado Eu também acho que não é muito saudável, né? de feixe de prótons na cara. E foi só no dia seguinte, quando ele percebeu que o rosto dele estava começando a inchar, que ele decidiu procurar ajuda no hospital e explicar o que tinha acontecido no dia anterior. Os próprios médicos, quando qual viram é? o que tinha acontecido... Por que as pessoas fazem isso, irmão? Se eu tô com uma dorzinha, eu já falo, dorzinha? Eu vou pra UPA. Tô nem aí, irmão. Foi por isso. Lá não tinha UPA, por isso que ele não foi. disseram Toma. que Bugorski Viva o provavelmente SUS. não teria muito tempo de vida. A radiação causada por esses feixes... Pensa se eu tomar um tiro, mas a bala é menor que um átomo. A radiação suficientemente energética danifica o DNA das células. E dependendo da dose, isso não tem volta. Mas surpreendentemente... Ele é russo, né? viveu Perfeito. a história. Não só viveu, como inclusive sem grandes sequelas. Primeiro que ele conseguiu terminar o doutorado dele, com o mesmo acelerador do acidente, e ele tá vivo até hoje sem nunca ter desenvolvido nenhum tipo de doença que geralmente está associada a doses muito altas de radiação. Mas nem tudo são mil maravilhas. Ele acabou perdendo a audição do ouvido esquerdo.
Ele desenvolveu epilepsia e com o tempo ele foi perdendo os movimentos da parte esquerda do rosto conforme os nervos continuavam a morrer. E uma coisa interessante aconteceu. A parte esquerda do rosto dele parou de envelhecer. Enquanto a parte direita envelhece normalmente, a parte esquerda do rosto dele permanece intacta como se ele tivesse 36 anos. A idade que ele tinha quando o acidente aconteceu. E hoje ele tem 79 anos. Mas Pedro, como assim? Isso quer dizer que se eu pôr minha cabeça dentro de um acelerador de partículas, eu simplesmente vou sair vivo e com a cura do envelhecimento? Não, não foi isso que eu quis dizer. Não façam Meu Deus, a quantidade. Meu Deus, tu tem que explicar pra não fazer a loucura, né? E não faz mais isso aqui também, irmão, com todo respeito. isso. Bom, a gente precisa levar algumas coisas em consideração antes de você decidir pegar um avião até a Suíça e enfiar a cabeça na LHC. A primeira coisa é que o feixe que atravessou a cabeça do Bugorski não atingiu nenhuma parte vital do cérebro dele. A história teria sido bem diferente caso isso tivesse acontecido. Não se esqueçam de que um feixe de prótons é um feixe energético que simplesmente vai destruindo tudo no seu caminho. Mas esse caminho é extremamente preciso e fino, então os danos foram localizados. Imaginem os danos caso esse feixe tivesse atingido alguma parte do cérebro responsável por funções vitais. A segunda coisa tem a ver com um fenômeno físico. Só tinha capotado e tchau, né? Baby bye bye, né? O famoso. Poder de parada. Se você já fez as aulas teóricas da CNH ou já prestou atenção quando um carro freia, você já deve saber que o carro tem uma distância de parada que é desde que você aperta o freio até o carro parar totalmente. Perfeito. E as partículas têm algo bem semelhante. O poder de parada de um meio é o quanto que as partículas perdem energia dentro dele até pararem totalmente. E isso acontece porque as partículas começam a interagir com o meio que elas estão e elas perdem energia durante essas interações. Por isso é tão importante ter vácuo nesses experimentos, assim as partículas não interagem com nada. Mas imaginem agora o corpo humano, que é um meio bastante denso de partículas, que compõe as suas células, que formam sua pele, músculo, ossos, órgãos. O corpo humano tem um poder de parada. O quanto as partículas vão andar até pararem completamente por perder energia com interações. E para a sorte do Bugorski, o poder de parada do corpo humano leva a uma distância um pouco maior do que a cabeça dele. E caso fosse menor, a história ia ser bem diferente. Uma das leis mais importantes da física é que a energia sempre é conservada. Vocês já conseguem imaginar que as partículas precisam de um lugar para depositar essa energia. E se elas estão dentro da cabeça dele, porém o feixe é extremamente fino, menor do que um fio de cabelo. Levando isso em conta, talvez alteraria um pouco o desfecho dessa história. Uma coisa interessante é que esse poder de parada é importante para aplicações médicas onde nós atacamos um tumor com feixes acelerados. Eles calculam a distância para que a energia seja depositada no tumor, destruindo ele no processo. Agora, nesses mega aceleradores de partículas, como a LHC, o resultado é algo que até mesmo os físicos têm dúvida do que de fato aconteceria. Alguns suspeitam que seria como ser atropelado pelas 3.000 motos a 150 km por hora que eu falei no começo do vídeo. E alguns outros suspeitam que você simplesmente evaporaria instantaneamente. Mas o que todos concordam é que não é uma boa ideia colocar a sua mão ou a sua cabeça ou qualquer parte do corpo na frente de um feixe super energético de partículas. E a última coisa a ser considerada é que no caso do Bugorski foi um acelerador relativamente fraco, pelo menos em comparação com os aceleradores de hoje. O LHC é 99% mais potente do que o 5. Caralho. E é importante sempre lembrar que ele foi um caso na história. Nós não temos um conjunto de dados o suficiente para saber se o que aconteceu com ele foi um ponto fora da curva ou se essa é a regra geral para pessoas que deixam a cabeça no acelerador de partículas. E eu honestamente acho que essa é uma das raras ocasiões na vida em que não vale a pena ter mais dados. Eu espero que após esse vídeo nós todos tenhamos aprendido a moral da história, que é: não coloque sua cabeça se um acelerador de partículas estiver ligado se um dia você tiver essa oportunidade. Muito obrigado e até a próxima. Mais um vídeo que eu vou ficar com cara de puta que pariu. O que que ele falou mesmo aos 3 segundos? Eu estou lá até agora, né? Caralho. É muita doideira, irmão.